Presidente, gravação iniciada. Ok, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 3 de fevereiro de 2021, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros Paulo César Macedo Pessoa, Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Melo Ferreira Estou, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. A doutora Mônica está substituindo o doutor João Maurício, que é titular aqui do colegiado e permanecerá conosco durante toda a sessão de julgamento. A gente continuando, a gente pode, eu não sei, doutor Kleber só quer começar por aqueles processos? Pode ser. Ou a gente pega eles de tarde, o que a senhora prefere? Não, vamos começar com eles. Então vamos para os dois itens que saíram em vista, o 3 e o 4 da pauta CIA de melhoramentos. Então, a conclusão que eu cheguei analisando é que eu vou mudar para negar provimento ao recurso pelo seguinte, né? Que nós temos aqui várias situações, né? São contratos, né? Prestação na realidade, de locação, mas que tem uns complementos, né? Ou na ficha de produção, que eles chamam ali, ou no complemento, diz que é por conta da contratada fornecimento da mão de obra, né? Que vai dirigir os caminhões, operar as máquinas. Então, é claramente um contrato de locação com cessão de mão de obra. No contrato, discrimina o valor, ou seja, diz o valor, discriminar, segundo a lei, é o valor aposto lá no contrato, né? Então, ele discrimina, ele atesta que o valor é referente à prestação dos serviços, embora só diga que seja o fornecimento material, mas nos anexos do contrato fala da remuneração da mão de obra, embora não se refira que a mão de obra será por conta ou na ficha de produção consta os servidores, né, também, embora a remuneração deles esteja incluídas no valor bruto, né, da nota fiscal, que é tido só como de fornecimento de máquinas e equipamentos. Então, o contrato tem a discriminação do contrato da locação das máquinas, e na nota fiscal consta também exatamente o valor do contrato, né, seja à vista ou em prestações, um contrato de 300 mil que foi vários meses, que é exatamente discriminado só o valor só discriminado o valor dos equipamentos. Então, eu analisando como apurar a base de cálculo, o artigo 149 da IN 3, ele diz assim: os valores de materiais ou de equipamentos próprios de terceiros, exceto os equipamentos manuais fornecidos pela contratada, discriminados no contrato e na nota fiscal, na fatura do recibo de prestação de serviço, não integram a base da retenção, desde que comprovados. Então, segundo esse artigo aqui, o valor, se aquele valor fosse referente apenas a material, ele não comporia a base de cálculo. Ou seja, se tivesse na nota fiscal discriminado, isso aqui é de material e isso aqui é de mão de obra, aquela parte referente ao material não comporia a base. Então, aqui não é o caso, porque na nota fiscal não está discriminado com mão de obra, apenas com o fornecimento dos materiais, né? Então, não é o caso. No artigo 150, que é outra que poderia, os valores de materiais ou de equipamentos próprios do terceiro, exceto os equipamentos manuais, cujo fornecimento pela contratada esteja apenas previsto em contrato, não é? E ele realmente está previsto no contrato, desde que discriminados na nota fiscal, na fatura, no recibo de prestação de serviço, não integram a base de cálculo de retenção, devendo o valor desta corresponder a, no mínimo. Também não é o caso aqui, não é? Porque não tem a discriminação do que é base
do que é base de equipamentos e base do que é mão de obra. Então, tirando todos esses casos aqui, o fato é que eu me assustei e as pessoas se assustam, porque, de fato, ela, como discriminação na nota, o grande erro foi esse, né, do que seria de mão de obra, embora seja mão de obra pequena, não tem como fazer a aferição e cai na regra geral. Não tem como fazer nenhuma, dentro dos casos aqui do artigo 149 e do artigo 150, não cabe em nenhum desses casos. Então, neste caso, a base, de fato, é 11% sobre a base, porque não pode se discriminar. É isso que diz a lei, né? Então, eu mudei meu entendimento e vi que tanto o auditor fiscal, né, que ele comprovou pelas fichas de produção e exceção de mão de obra, né, como o caso, por exemplo, da terraplanagem, a empresa terraplanagem, que ela no contrato não fala de mão de obra, mas na ficha de produção tem lá os trabalhadores, né, da contratada. Então, eu mudei o meu entendimento e o meu voto agora para os dois processos é negar provimento. Isso a Mônica tinha observado ontem, né? A Mônica tinha observado isso ontem. Exatamente, foi o meu entendimento. Infelizmente não tem outra saída, não. Ele vai. Eu dei uma lida nesse processo hoje de manhã e realmente é muito pelo que a DRJ falou. Ele pecou por não discriminar. Ele colocou como se tudo fosse material, mas na verdade não é tudo material. A gente não consegue deduzir o quanto que seria de mão de obra ali. Ficou confuso. Nem no contrato ele estipula os percentuais de material. Não tem um dispositivo que fala, que existe como se fosse um arbitramento para isso, 70, 30. Isso é no caso quando nós estamos diante de uma fiscalização. Não tem um dispositivo desse, presidente? Quando você queria aplicar o redutor de 85%, Kleber, aonde que estava previsto isso? Esse de 85% é assim, é o artigo 150. Os valores de materiais ou de equipamentos próprios de terceiro, exceto os equipamentos manuais, cujo fornecimento pela contratada esteja apenas previsto em contrato, né? Aqui fala em previsto e não discriminado. Aqui era o caso de que a previsão no contrato, nós vamos contratar, o contrato é de fornecimento de material, mas não discrimina, não diz qual é o valor. E não é o caso aqui, porque está previsto em contrato e está discriminado. Então, ele só diz, se tivesse apenas previsto no contrato, né, e discriminado na nota fiscal, se aplicaria isso aqui. Mas aqui não é o caso. Ele está previsto e discriminado no contrato. Então, não é a aplicação disso aqui. Ele só não está discriminado na nota fiscal, é isso? Não, ele não. Aqui a exceção do 150 é se tiver apenas previsto no contrato. Ele não está só previsto, ele está previsto e está discriminado, o fornecimento de material. A discriminação... Eu achei muito confuso, eu não consegui entender a diferença do 149 para o 150. A redação, para mim, é muito parecida. Eu estava até com a decisão da DRJ aberta aqui, que ela grifa essas partes. O 149 é discriminado nos dois. E o 150 é caso não esteja discriminado no contrato, mas apenas previsto. Tem uma diferença entre discriminado e previsto. De qualquer forma, tem que estar discriminado na nota, né? Isso. Então, por isso que o 150 justamente coloca para isso. Desde que discriminados na nota fiscal. Então, tipo assim, um está previsto no contrato, o outro não está previsto no contrato, mas está discriminado na nota. Foi isso que eu entendi. Aí... Está discriminado na nota, beleza, aí você vai aplicar aqueles percentuais, mesmo que não esteja discriminado no... foi isso que eu entendi. O 150... Discriminou no contrato e na nota, você deduz. Não mas tem uma diferença aí de discriminado e previsto, né? O 150 diz se tiver apenas previsto no contrato, mas não discriminado. Mas tem que estar discriminado na nota, é isso que eu estou falando. Pois não está. A diferença o primeiro tem que estar previsto, tem que estar discriminado nos dois. E previsto.
Discriminado, exatamente. Tem que ter o valor lá do contrato. Primeiro tem que estar discriminado no contrato e na nota. Aí você deduz completamente o valor do equipamento. Isso. O segundo é só previsto no contrato. Previsto no contrato, mas discriminado na nota, aí você aplica o redutor dos valores Mas ele diz percentuais. Apenas discriminado 50. Se ele estiver só discriminado e não tiver previsto, ou apenas previsto e não está discriminado. Ou seja, então, tem duas condições. Ele tem a previsão no contrato, mas não tem discriminação na nota, que foi o fundamento da lei. Nem no contrato se for só previsto no contrato, não discriminado. Nem no contrato. Então não dá, não. Não dá, não. Não tem nenhum caso para incluir eles, não. Então não seria o caso mesmo, não. É só esperar a Letícia para a gente colocar em votação. Não sei se ela tirou a dúvida dela. Letícia, você conseguiu entender a diferença? Desculpa a interrupção aqui. Da questão da discriminação da nota? É que tem que estar discriminada a nota. Eu até li aqui, porque eu realmente eu entendia que quando a nota não havia discriminação, deveria ter um percentual mínimo, aí eu estou na cabeça 70 e 30, mas eu lembrei que é caso de construção civil. Sim. Você lembra aquele caso que até que nós falou do valor da nota fiscal dos 40%. E tipo assim, eu não poderia ter um valor de prestação de serviço menor que 30%. E Sim. O contribuinte teria indicado esses díspares, e a lei fala o seguinte: nesse caso a gente arbitra entre 70 e 30. A minha dúvida o artigo se 30. Nesse caso, eu não tenho discriminado na nota fiscal, seria possível eu aplicar essa discriminação de 70 a 30, tendo em vista que o contrato é bem respaldado, que haveria... Não, é porque nesse caso não é empreitada essa exceção de mão de obra, é o artigo 31. Mas esse artigo de 70 a 30 é de empreitada, você tem razão, então eu entendi. Certo? Eu posso colocar em votação, então, o relator votou por negar provimento ao recurso nos dois casos, né, do Dr. Kleber, e o item, eu acho que é o item 3 e o item 4 da pauta. Dr. Paulo. Acompanhe. Dr. Wesley. Acompanhe. Doutora Fernanda. Acompanhe, relator. Doutora Mônica. Acompanhe. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, os itens 3 e 4. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Esses processos eram de ontem de manhã. Bom, aí eu vou para os meus processos, que são todos de auto de infração por atraso na entrega da GFIP. Eu não sei, acho que eu coloquei na pasta, tem um negócio escrito resumo processos. Aqui estão todos os processos, toda a parte do voto, mais ou menos resumida aqui, de cada um dos itens da pauta. Eu vou abrir aqui um dos votos aqui. Todos eles são recursos voluntários interpostos pelos contribuintes contra a decisão que julgou improcedente a impugnação do auto de infração, que se refere à multa, infringência ao disposto no artigo 32A da Lei 8.212 de 91, tá? É aqueles autos de infração de multa por atraso de entrega na GFIP. Eles vão ter muitas alegações comuns. A gente já enfrentou alguns lotes desses processos aqui na turma, com o Paulo, com o João, então é um assunto já conhecido na turma. A gente também já julgou lá na TE. Já na TE, né? O que eles todos têm em comum é que ninguém nega que as GFIPs foram entregues em atraso, tá? Então, assim, o que o contribuinte, em todos os casos, ele tenta se defender, tentando aplicar formas de falar que foi uma denúncia espontânea,
alega que não foi intimado previamente ao lançamento. Então, todas as alegações, que a multa é confiscatória, ofensa a princípios constitucionais, prescrição, decadência, tá? Então, todas as matérias vão mais ou menos nesse sentido. Mas ninguém refuta o fato de que houve um atraso na entrega, exceto um caso aqui que a gente vai falar nele particularmente. Então, eu vou indo na ordem da pauta. Às vezes alega, mas aí a DRJ, como julga em lote também, muitas vezes não analisa, né? Não sei aí nesse caso eu estou encaminhando né? por nulidade, porque o cara da DRJ não analisou o número de controle. A gente fez isso também, vários lá, porque eles julgam em lote, então às vezes vai, né? Esse passou batido, né? Nesse caso que eu vou falar, porque o número de controle é um número. Depois, quando eu chegar nesse caso, eu vou falar um pouquinho. E aí eu estou encaminhando esse processo para nulidade da decisão. Então, assim, o primeiro, eu estou conhecendo parcialmente, porque ele tratou de uma alegação, assim, casa de carne, item 55, de retroatividade da lei tributária. Esse recurso, inclusive, é igual a de um outro que tem aqui embaixo. Ele não trouxe essa alegação de retroatividade da lei tributária na impugnação, então eu estou conhecendo parcialmente, pois eu estou deixando de reconhecer dessa alegação. Ele alega a questão da prescrição intercorrente, que eu estou aplicando a súmula CAF número 11. No mérito, tem a questão da denúncia espontânea, que eles alegam que eles corrigiram antes do procedimento fiscal, que eles recolheram o tributo, e etc., mas a infração é justamente pelo atraso na entrega da GFIP. Então, não interessa se ele apresentou antes da ação fiscal. Então, a súmula CAF número 49 vem justamente trazendo isso, que não se aplica nesses casos a questão da denúncia espontânea. Aí, retroatividade de lei eu não conheci, então o item 55 eu estou conhecendo parcialmente do recurso, não conheço da alegação de retroatividade da lei tributária, que aí eu vou colocar da matéria preclusa, para não especificar isso no dispositivo, para na parte conhecida rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. Aí eu estou pensando, acho que eu posso colocar em votação 1 a 1, são 24 processos, ou em bloco, mas aí vocês... Eu acho que eu vou colocar 1 a 1, porque fica no vídeo, né, registrado. O do João a gente botou em bloco, mas eu vou colocar aqui, que a gente vai rapidinho. Então, é essa a conclusão, doutor Paulo. Tá, seu microfone. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Eu acompanho, senhora presidente. Se eu estiver indo rápido, vocês me falem, porque eu estou partindo do pressuposto de que a gente já revisitou essas matérias, tá? A gente está revisitando esse assunto, tá? Então, esse item 55, ele é paradigma até o 57. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, para na parte conhecida rejeitar a preliminar e no mérito negar-lhe provimento. Aí eu indo para o item 58, Eduardo da Graça. Esse Eduardo, o recurso é tempestivo, então estou conhecendo, atende aos requisitos de admissibilidade. Ele alega a preliminar, esse é aquele caso da DRJ, que, de acordo com a impugnação apresentada, ele alega que o lançamento é indevido, pois no campo número de controle da primeira GFIP entregue, consta um número diferente do arquivo enviado pela empresa. E aí, da leitura da decisão recorrida, eu verifico que o colegiado de primeira instância deixou de se pronunciar sobre essa alegação. E é justamente uma questão importante, porque esse número de controle, se eu altero qualquer vírgula dentro da GFIP, qualquer número, qualquer dado, qualquer coisinha, competência, esse número de controle ele fica diferente. E aí, pelo que eu verifico no processo do recorrente, no auto de infração, você tem várias competências com o mesmo número de controle, o que não é comum, porque se você muda a competência, o número de controle também muda. Então, é uma alegação que pode ser consistente. Então, eu estou encaminhando o processo para dar parcial provimento ao recurso, para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância,
com retorno dos autos à instância de origem para a prolação de nova decisão. E aí esse processo, ele é paradigma para... Não, ele é paradigma não. Ele é paradigma até o item 65. Ixi, vai ter problema, é? Eu andei olhando alguns desses lotes e é a mesma situação, o número de controle que não foi tratado na DRJ. Então, eu acho que não vai ser o caso de tirar do lote, não. Eu dei uma olhada ontem à noite, eu falei, eu vou dar uma olhada para ver se é o mesmo caso. Todos é a alegação do número de controle. Então, eu acho que se aplica, sim, aos repetitivos. Alguma dúvida, pessoal? Eu vou colocar em votação, então. Dr. Paulo. Acompanho. Dr. Wesley. Acompanho. Dr. Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho a relatora. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Então, item 58, que vai até o 65, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, para declarar a nulidade do acordo de primeira instância com retorno dos autos à instância de origem para a prolação de nova decisão. O item 66, Fisioex. A Fisioex, ele ingressou com impugnação em que ele alega essas questões, que é nulidade do auto, prescrição, falta do princípio da publicidade, multa confiscatória, alteração de critério jurídico de interpretação e denúncia espontânea. No recurso, ele traz matérias novas, que é a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, decadência, direito ao tratamento diferenciado para empresas optantes pelo Simples, que não foi tratado na impugnação, denúncia espontânea foi, ausência de intimação prévia não foi, a alteração de critério jurídico de interpretação foi na impugnação, ofensa aos princípios da boa-fé, necessidade, adequação e responsabilidade não foi trazido na impugnação, a autuação à margem da legalidade estrita na aplicação da penalidade também não foi trazido, e multa confiscatória foi trazida na impugnação. Então, o recurso é tempestivo, porém, por força da súmula CAF, deixe de conhecer das alegações de inconstitucionalidade acerca da multa confiscatória e deixe de conhecer dessas matérias em face da preclusão, que é direito ao tratamento diferenciado para empresas optantes pelo Simples, ausência de intimação prévia, ofensa aos princípios da boa-fé, necessidade, adequação e responsabilidade e atuação à margem da legalidade estrita. Preliminarmente, embora ele não tenha suscitado a questão da decadência, eu estou aplicando a prescrição, eu invoco lá o dispositivo legal, e aí eu falo que não há prescrição, porque o crédito SICRE foi constituído definitivamente. Em relação à decadência, eu aplico a súmula CAF 148, aqui eu trouxe a ciência, foi no dia 10/12/2015, o atirador foi o ano 2010, exercício seguinte vai dar 2011, então não tem decadência, porque seria 31/12/2015, ele foi autuado em 10/12/2015, então não há que se falar em decadência. Mérito, a denúncia espontânea, súmula CAF 49, alteração do critério jurídico de interpretação, aí eu vou ler uma vez essa, que eu não tinha falado nos anteriores, né? Aqui eu falo que não há alteração do critério de interpretação, porque essa multa, ela passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do artigo 32A, da Lei 8.212, inserido pela medida provisória 449, de 3 de dezembro de 2008. O dispositivo permanece inalterado até o presente momento, de forma que o critério para aplicação da penalidade é único, e o lançamento observou esse único critério, pois foi efetuado com base nos exatos termos ali previstos. Então, não há alteração de critérios de interpretação, porque essa alteração já foi promovida desde a medida provisória 449. Então, em relação a esse processo, eu conheço parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade das matérias preclusas, para, na parte conhecida, afastar a decadência e negar-lhe provimento. Algum questionamento? Dr. Paulo. Acompanho. Dr. Wesley. Acompanho.
Doutor Kleber, Acompanho. doutora Fernanda, Acompanho. doutora Mônica, Acompanho. doutora Letícia, Acompanho. doutor Maurício. Também acompanho. Então, esse item é o item 66, ele é paradigma até o item 110. A decisão vai ser: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade das matérias preclusas, para na parte conhecida afastar a decadência e no mérito negar-lhe provimento. A gente vai para o item 111. Eu já deixei tudo colocado aqui, porque copiar isso aqui até o 111. 111, Joares Pereira Construções. O recurso é tempestivo, porém, por força da súmula CARF número 2, eu deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade acerca da multa de ofício da multa confiscatória e ofensas a princípios constitucionais. Em preliminar, ele alega a questão da denúncia espontânea, que eu afasto pela súmula CAF 49, e ele cita a questão da anistia pelo PLC 96 de 2019. Ele não traz na impugnação, mas como é um projeto de lei de 2019, eu acabei enfrentando, porque o processo não tem nem como acolher essa preliminar dele, porque ainda nem o PL nem sequer foi aprovado na Câmara, então não há que se falar em relação a essa anistia. Mérito, ele cita a questão da ausência de intimação, e aí tem a súmula CAF número 46, e a ausência de prejuízo. E aqui eu venho e falo da questão da vinculação da autoridade administrativa, que deve se aplicar a penalidade sem emitir qualquer juízo de valor, acerca da constitucionalidade, acerca da capacidade financeira, a questão do prejuízo, né? Que a penalidade é exigida em função do descumprimento da obrigação acessória, e a gente não tem como afastar a penalidade em função da ausência de prejuízo ocorrido à administração. Então, ante ao exposto, eu conheço parcialmente do recurso, pois não conheço das alegações de inconstitucionalidade e ofensas aos princípios constitucionais, para na parte conhecida rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Esse processo ele é paradigma para até o 115. Algum questionamento? Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Wesley. Não saiu. Tá mudo. Acho que tá gravado, Wesley. Travou, Wesley. Cortou Vai. aqui, cortou. Eu não ouvi, cortou essa parte. Você quer que eu leia a conclusão? Então, ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, pois é o 111 esse, né? Não conheço das alegações de constitucionalidade e ofensa aos princípios constitucionais, para na parte conhecida rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Acompanha? Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, presidente. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Então, do item 111 ao 115, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e ofensa a princípios constitucionais, para na parte conhecida rejeitar as preliminares e no mérito negar-lhe provimento. Então, indo para o item 116. 116. O recurso é tempestivo, porém, por força da súmula CAF número 2, deixa de conhecer das alegações de inconstitucionalidade acerca da multa confiscatória e ofensa a princípios constitucionais, e também deixa de conhecer em face da preclusão da alegação referente ao caráter educativo da multa, pois a matéria não foi questionada em sede de impugnação. Em preliminar, ele anega a nulidade da decisão de piso.
Ele diz que a decisão restou omissa, portanto é nula em virtude de não ter sequer enfrentado os principais argumentos da impugnação, principalmente no tocante ao PL 4157 de 2019. E aqui, analisando o conteúdo da impugnação, de folhas 3 a 13, em confronto com o acórdão recorrido, de folhas 28 a 35, verifico que não há que se falar em nulidade. Os argumentos suscitados foram devidamente enfrentados e fundamentados no julgamento de primeira instância. No que se refere ao projeto de lei 7512 de 2014, agora tramitando na forma do PL 4159 de 2019, cabe destacar que ainda não foi convertido em lei, motivo pelo qual ainda não possui vigência nem validade. E a decisão de PIS enfrenta e fala sobre esse PL, é exatamente isso que eu falei. Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, que, a meu ver, examinou com proficuidade a questão posta, ratifica os seus fundamentos e rejeita a preliminar de nulidade. E no mérito, ele suscita a ausência de intimação, eu aplico a súmula CAF 46, denúncia espontânea, súmula CAF 49, alteração de critério jurídico de interpretação, é aquele item que eu já falei anteriormente, da questão do artigo 32, que foi inserido pela MP 449, e que o dispositivo permanece inalterado, né? Então, não há alteração de critério jurídico de interpretação. Então, ante ao exposto, eu conheço parcialmente do recurso, pois não conheço das alegações de inconstitucionalidade das matérias preclusas, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. Esse foi o item 16, que serve como paradigma até o 118. Algum questionamento? Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Doutora Fernanda. Acompanho, presidente. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Então, do item 116 ao 118, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade das matérias preclusas, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Isso vai até o item 118. A gente vai para o 119, point paper. Point paper, conhecimento. O recurso é tempestivo, porém, por força da súmula CAF número 2, deixe conhecidas as alegações de inconstitucionalidade acerca da multa confiscatória e ofensa aos princípios constitucionais. Também deixe de conhecer em face da preclusão das seguintes alegações, que ele não trouxe na impugnação: ausência de prejuízo ao erário e aplicação do inciso 1º do artigo 44 da Lei 9.430 de 96. Também não seria o caso, né? Preliminares, decadência. Eu aplico a súmula CAF 148, a data da ciência foi 18/11/2015, o ano calendário 2010, o exercício seguinte vai dar em 2011, decadência seria se o laudo fosse lançado após 31/12/2015, então aqui não temos decadência. Prescrição também no ar, pelo teor do artigo 174 CTN. Mérito. Ausência de intimação, eu aplico a súmula CAF número 46, denúncia espontânea, súmula CAF 49, alteração de critério jurídico de interpretação, é aquele item que eu já citei anteriormente. Então, ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade das matérias preclusas, para, na parte conhecida, afastar a decadência e a prescrição, e, no mérito, negar-lhe provimento. Esse processo 119 é paradigma até o 123. Algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho.
Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Então, item 119 a 123. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade das matérias preclusas, para na parte conhecida afastar a decadência e a prescrição, e no mérito negar-lhe provimento. 124. Sleepers. A Sleepers, no conhecimento, o recurso é tempestivo, porém, por força da súmula CAF, deixe de conhecer das alegações de inconstitucionalidade acerca da multa confiscatória e ofensa aos princípios constitucionais. Também deixe de conhecer em face da preclusão das seguintes alegações: improcedência da autuação devido à sua forma de aplicação sem juízo de conveniência ou oportunidade, caráter arrecadatório e não punitivo da multa, ofensa ao artigo 55 da Lei Complementar 123 de 2006 e redução da multa por força do artigo 38b da Lei Complementar 123 de 2006. Essas matérias não foram trazidas em sede de impugnação. Preliminar. Ele suscita a ausência de intimação. Eu aplico a súmula CAF número 46. No mérito, ele cita a questão da súmula CAF denúncia espontânea. Eu aplico a súmula CAF 49. E ele fala que a decisão de piso tinha que ter aplicado as decisões judiciais e a doutrina que ele trouxe na impugnação, e é que eu falo que as decisões administrativas e judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam as decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Embora o CTN, em seu artigo 100, inciso 2º, considere as decisões de órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei, que confira a essas decisões eficácia normativa. Como não existe até o presente momento lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acordos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada. E nenhuma delas também tem força vinculante ou coisa do tipo, né, natureza de repetitivo. Então, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade das matérias preclusas, para na parte conhecida rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. É como voto. Esse foi o item 124, que é paradigma até o 131. Algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Doutora Mônica? Desculpa, acompanho. Doutora Letícia? Vocês me ouviram? Ficou tudo preto aqui para mim. Para mim também. Para mim também, eu reiniciei. Eu não te ouvi, Letícia. Também não. Eu acompanho a presidente. Agora que está voltando para mim. Para mim também caiu aqui. Deu alguma falha aí. Alô, alô?
Oi, Sheila. Acho que a Sheila não. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me Não estamos vendo. Eu vou ter Eu que não, sair. eu não vejo Sheila nem o Kleber. Vamos sair da Também sala e entrar. Acho que é melhor Também todo não mundo vejo sair. nem Sheila nem Kleber. A gente sai todo mundo, é isso? Vamos sair, então. Eu vou dar um refresh aqui. Como é que dá um refresh? O botão da direita e da esquerda e tem, é isso, né? Recarregar. Aonde? Clica com o da esquerda, recarregar. Refresh Sim. lá em cima. Ah, tá, já vi. Já vi. Vocês me escutam? Escuta aí. Sim. Escuto. Sim. Só não vejo. Eu não vejo você. Gente, deve estar com algum problema no meu notebook, porque eu me vejo, eu vejo todo mundo. Vocês estão vendo, Sheila? Só eu que não vejo? Não, eu não tô Eu vendo. não tô vendo a Sheila tá. também. Eu acho que a gente vai ter que fazer um novo link. Eu não vejo agora a Sheila e o Wesley. Eu também, Letícia, exatamente isso. Eu só não Patrícia. vejo a Sheila. Agora vi o Wesley. Também, o Wesley apareceu. Só a Sheila que não tá aparecendo. Agora é engraçado que pra mim tá parecendo como se fosse uma coisa da Sheila, porque assim, tem um participante parou a câmera. E agora? É o que aparece A pra tua mim. câmera tá cortadinha. E agora? Se não tivesse. E É agora só a sua aparece? câmera. Não, é só a sua câmera que tá acontecendo isso, Sheila. O problema é Aparecendo com a aqui sua- no seu bonequinho aqui, aparece a sua câmera cortada. Todo mundo aparece normal. Sheila, por que a gente não faz um intervalo já? Deixa eu só terminar esse processo, que só faltou colher o Maurício e a gente dá um intervalo. Eu reinicio minha máquina novamente. Pode ser, Maurício? Eu Pra mim acompanho. pode ser. Pode ser? Então, Maurício, esse foi o item. Eu estava em qual, gente? Era Sleepers, né? Isso, Sleepers, 124. Eu acompanho. Ele vai até o 131. Tá. Então, é 124 a 131. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade das matérias preclusas, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Então, a gente vai dar um intervalo e eu retorno. Deixa eu ver qual é o item. 132. Star Park. Eu vou interromper a gravação. Ok.